Qual a maneira mais estranha que você já viu alguém nu? Eu tinha 10 anos de idade e minha mãe acidentalmente me levou e ao meu irmão a uma fonte de água quente nudista. Isto foi em meados dos anos 90. De qualquer forma, descobrimos que era um lugar de nudismo quando caminhamos por um caminho e havia um homem nu na casa dos 50. Não muito diferente do David Michelangelo, segurando sua toalha sobre o ombro. Minha mãe gazeou e meio que nos parou e meu irmão, um ano mais velho que eu, então, 11, disse muito alto: verifique as bolas que Gui. O cara se voltou para nós, orgulhosamente, e meu irmão seguiu com: tem maior do que o pai. Os ads foram os ecos que encheram a paisagem da floresta para que todos pudessem ouvir. O homem parecia muito orgulhoso. Era uma manhã de domingo e eu tinha amigos que vinham de fora do estado. Fomos tomar um brunch. Eu estava morando em um apartamento de 4 quartos com meus colegas de faculdade. De qualquer forma, terminamos o brunch e decidimos voltar para assistir futebol. Acabamos de conseguir a NFL Red Zone. Eu liderei o caminho e destranquei minha porta da frente, que tem uma vista em linha reta para nosso quarto e sofá da família. Acho que todos nós entramos em silêncio e lá, em toda a sua glória, estava um de meus colegas de quarto fodendo a namorada dele no nosso sofá. Suas mamas estavam de frente para nossa porta, os dois completamente nus. As primeiras palavras de sua boca foram: garoto, vocês estão em casa cedo, hein? Todos nós começamos a morrer de rir. De qualquer forma, eles fogem envergonhados. O Red Zone está na televisão. Eles nos encontram em nosso convés para beber cervejas e mais futebol e meu colega de quarto diz: homem que escuta Hanson. Tão quente. Ela e o apresentador do programa. O maldito casal de mamas vai se casar no próximo ano. Quando eu estava em minha residência médica, tivemos este senhor idoso que foi internado por uma infecção do trato urinário bastante rude. Ele era muito cordial para todos de modo geral, era agradável. Afiado como um chicote fazendo piadas com as enfermeiras e comigo mesmo. Durante uma reunião com minha equipe com as enfermeiras na estação principal, de repente, nosso simpático paciente simplesmente se levanta fica ao nosso lado como se ele pertencesse ali. Fica em cima de um cotovelo no balcão. Estamos todos em estado de choque. As enfermeiras o trazem gentilmente de volta ao seu quarto. Depois de alguns instantes, eu entro para perguntar como ela está e o que aconteceu. Ele disse: mijei em toda a minha roupa e achei que deveria lhe contar. Até hoje, ainda não sei se ele foi alterado devido à sua doença ou se simplesmente não se importou. Todos na área médica têm uma história de pacientes nus. Eu estava na estação de processamento da entrada militar, MEPS, fazendo meus testes físicos para ter certeza de que não havia nada de errado fisicamente comigo. Para um bom pedaço dos testes, todos se despiram até a roupa íntima. Assim os médicos puderam ver os movimentos musculares e articulares durante os testes. Um dos testes agachar-se e andar como um pato. Mas isso levaria uma eternidade para ser feito um a um. Meu grupo era de uns 50 homens. Então eles tinham todos os recrutas em fila e faziam o pato andar pela sala todos de uma só vez. Nós completamos a caminhada do pato. Todos se levantam. Há um cara com sua tralha pendurada no buraco de urina de seu boxeador. Ela está caminhando para diferentes grupos de pessoas tentando iniciar uma conversa. E foi como Moisés separando o mar vermelho. No segundo em que alguém olhava para baixo, eles simplesmente davam meia volta e caminhavam na direção oposta. Ninguém lhe disse Acontece que esse cara ficou como 54 no SVAB, teste de aptidão militar, e se gabava de ter se qualificado para ser infantaria nos fuzileiros navais. Eu estava prestes a sair para minha última final na graduação. Abro a porta exatamente no colega de quarto. Meu colega de quarto abre sua porta. Ele me ignora e corre pelo corredor até a cozinha. Eu olho em seu quarto e vejo sua namorada nua tendo uma convulsão diabética no chão. O colega de quarto volta correndo de volta com um copo de hoje e fica todo: não se preocupe. Isso acontece toda vez que ela bebe. Tudo bem, nenhum deles era feio por si só. Mas minha mentalidade foi tão arremessada pelo único 2 socos que bombardeei a final. Na semana passada eu estava treinando a nova recepcionista noturna. Trabalho em um hotel. Foi seu primeiro dia de trabalho. Sempre. Acabada de sair da escola. Enquanto eu lhe explicava como fazer o café da manhã na cozinha às 4h30 da manhã, uma mulher apareceu porta, completamente nua. Ela nos disse que tinha tido um pesadelo, sem realmente qualquer outro contexto. Pelo aspecto disso, ela estava obviamente ainda bastante bêbada de uma noite fora.
Ou ela realmente teve problemas para acordar. Obviamente ela não tinha seu cartão-chave e foi trancada fora do quarto. Além disso, difícil olhar alguém nos olhos quando está nu. Mas eu não quebrei o contato visual. Jurei. Voltei para a recepção para pegar minha jaqueta atrás da porta e quando... Adivinhe? 4 malditos convidados estavam esperando na porta da frente para que eu abrisse. A corrida tinha começado. Eu abri a porta para elas com um pequeno botão ao lado do meu computador e caminhei o mais rápido que pude até a cozinha, que fica a 5 metros da recepção. Joguei o casaco sobre a senhora e pedi que ela se apressasse para entrar na cozinha. Os outros clientes foram tomar um café na máquina de café ao lado da cozinha. E do curso FNG eles apenas ficaram lá para conversar. Eu, a nova garota e a senhora nua ficamos lá na cozinha em silêncio pelo que parecia uma eternidade. Eventualmente os outros convidados foram embora. E eu acompanhei a senhora de volta ao seu quarto depois de lhe dar um novo cartão-chave. Ela entrou em seu quarto e me devolveu meu casaco. Quando voltei lá embaixo, o estagiário e eu olhamos um para o outro por alguns segundos antes de explodir em gargalhadas. Claro, Voila. Eu só queria compartilhar isto. Boa noite a todos. Tenho estado esperando para compartilhar esta história. Então, há alguns anos atrás eu me mudei para o Arizona depois de cancelar um casamento com meu ex-namorado e comecei uma nova vida, carreira por todo o país. Eu não namorei por um tempo, claro, mas me lembro de minhas namoradas me mandando uma mensagem de texto um mês mais ou menos para verificar como estava indo o namoro. Eu disse a elas que ainda não estava pronto. Mas elas ficaram entusiasmadas em ouvir sobre meu primeiro pênis do Arizona quando isso aconteceu. Literalmente. No dia seguinte, eu estava dirigindo para casa vindo do trabalho e estava puxando para um cruzamento para virar direita. E na beira da calçada estava um homem sem calça segurando seu pênis e urinando em cada carro quando ela virava direita. Mas ela estava acenando como se fosse um daqueles brinquedos loucos de mangueira de quintal de quando eu era criança. O xixi estava em toda parte. Foi então que percebi que tinha acabado de ver meu primeiro pênis do Arizona. Em vez de ficar desapontado, relacionei o exemplo com minha vida em geral até agora. Ri e mandei uma mensagem de texto para as meninas. Adivinhem o que vi hoje? Eu estava caminhando com minha namorada. Normalmente gosto de ficar quieto e caminhar e ter a chance de me esgueirar em cervos e outros animais aleatórios que eu não veria se estivesse falando. Ela continuou falando e falando ao ponto de eu dizer: a última vez que estive aqui caminhei com cerca de 15 pés de um veado. Se estivéssemos quietos, quem sabe o que poderíamos ver? Ela adorou a ideia de ver um veado selvagem de perto. Então paramos de falar. Partimos imediatamente, arredondamos uma esquina do caminho e uma mulher estava andando em topless na trilha. O sol brilhava e ela tinha um enorme sorriso no rosto. Até que nos viu. Ela fez um pequeno grito e se cobriu e correu de volta pela trilha na direção oposta. Naquele momento comecei a ser atingido na cabeça e nos ombros por minha namorada, que estava certa de que eu a tinha visto e só queria uma olhada mais de perto. Eu disse a ela que se eu soubesse que ela estava lá, teria ido caminhar sozinho. Foi uma viagem dura para casa. Dirigindo para o trabalho uma manhã, mal acordada, como se faz? E esta senhora sai correndo na frente do meu carro no cruzamento em frente ao meu local de trabalho usando nada além de uma pulseira do hospital. O hospital ficava provavelmente a cerca de 2 milhas de distância. Então ela tinha chegado bem longe. Verdade. Ainda era bem cedo. Mas mesmo assim. Então, de qualquer forma, estou sentado ao lado da CVS, esperando que a luz mude para poder atravessar a rua e me transformar no estacionamento do prédio onde trabalho. E ela meio que mergulha neste plantador cheio de flores perto do cruzamento. Depois de um momento percebo que porque um policial está perseguindo ela. Então lá está ela, com a cabeça e o tronco enterrados na plantadora e o rabo balançando no ar, pensando que ela está escondida. Eu acho. O policial tenta arrastá-la para fora e ela não vai em silêncio. Você já viu alguém tentando dar banho a um gato quando ele realmente não quer um? Mais ou menos assim. Em algum momento eu percebo que estou sentado nesta luz há pelo menos 3 greens, mas só há um carro atrás de mim e eles parecem tão cativados pelo espetáculo quanto eu. Foi realmente muito triste, porque estava uma manhã fria e ela claramente não estava em um bom caminho. Eventualmente aparecem mais policiais e eles conseguem lutar com ela na traseira de um carro. Felizmente, mais ou menos, eu trabalhei em uma loja que vendia equipamento policial, uniformes e outras coisas. Então um dos policiais parou mais tarde para dar uma olhada, como eles faziam com frequência.
e disse que ela estava sob o efeito de drogas e escapou de uma prisão psiquiátrica. Havia lá outro policial de um departamento diferente, pegando algumas camisas ou o que quer que fosse. E ela lhe disse: como foi? O primeiro policial se drogou e rolou os olhos. Mordidas de esqueleto. E eles dizem que os policiais desumanizam as pessoas que deveriam proteger e servir. Eu costumava fazer triagem de crises de saúde mental. Fato engraçado: as pessoas que lidam com psicose não gostam de roupas. Eu vi um monte de pessoas nuas. Aqui está o meu favorito. Trabalhei em várias cidades pequenas. E parte do meu trabalho era construir relacionamentos com agências locais, polícia, hospitais, casas de repouso, etc. Eu tinha um bom relacionamento com o departamento de polícia nesta cidade. Mas como sou uma mulher minúscula, parte desse bom relacionamento era a polícia fodendo comigo. Muita coisa. Então, um dia, meu amigo Sargento Sheldon me liga e me diz que precisam de mim para uma tela sem detalhes, o que não era super incomum. O Sargento Sheldon sabe quando me ligar. Então eu dirijo os 40 minutos até a delegacia. E eles me dizem que foram chamados porque este cavalheiro que estou prestes a selecionar estava parado em seu pátio dianteiro usando nada mais do que meias calças, pura subida. Amigos, sem controle aqui em cima, masturbando-se enquanto olhava para seu vizinho com alguns binóculos. Quando a polícia chegou, ela alegou trabalhar para o serviço Marçal, gritou um monte de outros disparates paranoicos, e eles o prenderam. Então, não só não me avisam antes de entrar, como também meu cara não está usando nada além de meia calça, exceto que agora ele também está algemado. Portanto, tem uma visão clara, desobstruída, de seu pau e bolas de mascarilha. Ah, e era agosto. Então ele tinha um cheiro horrível. No mesmo trabalho, conheci a segunda vinda de Cristo 9 vezes. Então, isso também foi legal.